E aí, gente, bora agora para respiratório, tá? E aqui a gente começa, óbvio, né, no nariz, tá? E o nariz, ele tem algumas partes aqui, tá? Então, por exemplo, essa daqui que vai ficar entre os olhos, nós chamamos de raiz, né, do nariz. Essa aqui, né, a pontinha do nariz, nós chamamos de ápice do nariz. E essa região entre raiz e ápice, nós chamamos de dorso do nariz, tá? E essa região, né, lateral aqui, ó, nós chamamos de asa do nariz, tá? Nessa vista inferior, a gente observa aqui, ó, a narina, tá? E aqui corresponde ao septo nasal, tá? E nessa vista aqui, ó, a gente consegue ver essa parte azul, que é justamente cartilagem, né? Que é o esqueleto cartilagíneo da cavidade do nariz, na verdade, tá? E aí, entrando aqui, né, pela narina, vocês conseguem ver aqui uma elevação, né? Essa elevação aqui a gente chama de limiar nasal, tá? Então aqui termina narina, na verdade vestíbulo nasal, e aqui nós entramos na cavidade nasal, tá? Então se eu perguntar qual é o limite entre vestíbulo nasal e cavidade nasal, limiar nasal, tá? Que é essa pequena elevação que existe aqui. E aqui, claro, no vestíbulo tem pelos, e esses pelos, né, nós chamamos de vibriças, tá? Que ficam nessa região. E aí, né, entrando aqui na cavidade nasal em si, a gente nota elevações e depressões, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui essas projeções que vêm da parede lateral, tá? Que nós chamamos de conchas nasais, tá? Então, como são três, concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. O espaço entre cada uma concha nós chamamos de meatos, tá? Então, meato nasal inferior, meato nasal médio e meato nasal superior, tá? O médio, por exemplo, ele se prolonga para anterior e ele se abre mais ainda nessa região aqui, ó. E aqui nós chamamos de átrio do meato nasal médio, tá? Que é essa região aqui, ó. Átrio, né, do meato nasal médio, tá? E aí, por exemplo, aqui, ó, a gente nota também um espaço que tem entre o osso esfenoide e o osso etimoide, que fica nessa região. A gente chama de recesso esfeno-etimoidal, que é justamente esse daqui, tá? O que nós temos mais ainda? Aqui nós temos ainda cavidades, ó, que ficam dentro dos ossos. Então, por exemplo, aqui seio, né, seio frontal, seio esfenoidal, tá? Nessa outra peça aqui, observamos ainda o seio maxilar, que é esse daqui, ó. Tá? E observem aqui a saída do seio, ó. Ele sai aqui de uma região mais superior, né? Lembrando que esse seio, ele vai drenar justamente para o meato nasal médio, tá? E enquanto aqui, ó, no meato nasal inferior, a gente tem uma abertura da glândula lacrimal, né? Quando está chorando, então sai, né, lágrimas pelo nariz também. Isso se deve justamente a um ducto, nós chamamos de ducto lacrimonasal, tá? Que ele vai sair aqui nessa região. Tá? E aí, claro, né, quando ele está chorando, ele vai gotejar justamente nessa região, né? A lágrima fica gotejando aí, tá? Então nós chamamos de ducto lacrimonasal, que é justamente no caminho que a lágrima faz, né, de superior para inferior, por isso lacrimonasal, tá? E aí, o que nós temos mais aqui? Nós teríamos também, mas nessa peça não dá para ver, os seios etimoidais, mas só que no etimoide, como são pequenininhos, nós chamamos de células etimoidais. A gente consegue ver aqui, ó, esses espaços, né, que vocês estão vendo, estou colocando aqui a ponta da pinça, né, esses espaços são justamente as células etimoidais. Tá? Aqui também, deixa eu ver se para ver mais. Aqui na outra face também, aqui, ó, tá? Na outra órbita.
Tá? Então, são todos que nós chamamos de células etimoidais, né? Que são seios pequenos. Então, nós chamamos de células etimoidais. E aqui, né, lá, tem 3 grupos. Né? Então, por exemplo, aqui é essa aqui é a região do etimoide, né? Então, nós temos um grupo de células só na parte mais anterior, um grupo na parte mais média e um grupo na parte mais posterior. Então, nós chamamos de células etimoidais anteriores, médias e posteriores, tá? E aí, essa cavidade nasal ainda, ela é separada funcionalmente em 2 partes, né? Vocês vão ver isso na teórica. Então, por exemplo, superiormente à concha nasal superior, né? Concha nasal média, na verdade, superiormente a ela, nós temos uma região, nós chamamos de região respiratória. É tanto a concha nasal superior, quanto, né, a parte correspondente do septo, tá? E aí nós chamamos de região olfatória, né? Porque nessa região aqui ficam, né, receptores, né, para percepção do cheiro, tá? Então, por isso, região respiratória, aliás, olfatória. O restante, que é basicamente inferiormente, né, nós chamamos de região respiratória, tá? Que corresponde às 2 conchas nasais inferiores com seus respectivos meatos, tá? Enquanto a superior, região olfatória, tá? E aí, nós caminhando aqui mais para a parte posterior, o que é que nós teremos aqui? A gente tem essa região aqui, ó, né, onde eu estou colocando a pinça, justamente aqui, que é uma divisão, a gente chama de coânos, tá? Esses coânos, ele vai separar cavidade nasal, né, de faringe, desculpa. Então, por exemplo, nessa peça aqui, ó, essa peça seca, esse espaço aqui, notem que aqui, né, o osso ele tá fraturado, né? Então, esses 2 espaços aqui, ó, né, que é justamente a parte mais posterior da cavidade nasal, tá? Então, aqui nós chamamos de coânos, tá? Coânos, né, que é essa região aqui, tá?